Eu queria detalhar um pouco essa questão que você citou. E vou para trás de 2002. Por que os partidos da chamada esquerda radical, não nos últimos 24, mas nos últimos 30 anos, desde o início dos anos 90, Uhum. quando começa a chamada reorganização revolucionária do PCB, Isso. quando o PSTU, a antiga Convergência, rompe com o PT e cria o PSTU, enfim, ali no início dos anos 90 começam esses processos. Por que a chamada esquerda radical foi aparentemente incapaz de criar não só força eleitoral, mas também força popular e sindical? Como Tá. é que se explica essa dificuldade diante dos problemas que você mesmo aponta como gravíssimos por parte da força hegemônica que é o PT? Veja, Breno, com todo o respeito que eu lhe tenho, eu acho que sua pergunta está errada. Porque, veja, a esquerda radical, ela conseguiu criar força popular e força sindical. Você que tem um pouquinho mais tempo de estrada do que eu, você sabe que, por exemplo, no começo da década passada, o PSTU, com a CSP com lutas, conseguiu ter um crescimento sindical expressivo e assustador ao ponto de dirigir, por exemplo, os rodoviários em quase 10 capitais brasileiras. No começo dos Sim, mas anos. eram Não, categorias. mas eu estou dando um exemplo. Mas veja, 2010, 2011, 2012, 2013, só para citar um exemplo, o PSTU ele conseguiu basicamente dirigir praticamente todos os metroviários do Brasil e boa parte dos sindicatos rodoviários do Brasil, e a CUT saiu perdendo a eleição em cima da eleição. A nível de movimento estudantil, nas universidades públicas principalmente, por exemplo, o campo majoritário formado pelo PT e pela UJS, a Juventude do PCdoB, perdia todas as eleições possíveis e imagináveis. Em vários atos de rua, em vários movimentos, inclusive expressivos, foram movimentos que foram alheios ao PT e ao PCdoB. É claro que não se conseguiu a direção nacional, aí show. O PT, inclusive, ele chegou a perder importância no Rio de Janeiro, e o partido de esquerda mais forte no Rio de Janeiro, que é o segundo estado mais importante da federação em termos políticos, era o PSOL. Né? Então, e aí sem falar de outros fenômenos mais localizados a nível de cidades e por aí vai. Então, acho que crescimento aconteceu. Né? Esse crescimento, ao meu ver, foi perdido. E aí foi perdido por quê? Houve uma aposta de diversos setores da chamada esquerda radical de que era possível disputar pela esquerda a onda anticorrupção fomentada via Lava Jato. Né? E aí se dá no contexto da época do Fora Todos do PSTU, que foi uma cópia mal traduzida do movimento argentino, que se vai em todos, só que aqui no Brasil não deu certo, né? O Fora Todos. Alguns setores do pessoal também entraram nessa onda de Lava Jato, de vamos prender todos os corruptos e tal, Caetano Veloso, Marcelo Bretas e por aí vai, esse negócio todinho. Então, houve primeiro um erro tático, assim, gravíssimo, no contexto da Lava Jato. Inclusive, tem gente que mente dizendo que eu apoiei a Lava Jato e que isso nunca aconteceu. Um dos primeiros vídeos do meu canal é sobre a Lava Jato e eu descendo um cacete naquilo ali e falando, ó, aquilo ali não tem nada de programa de enfrentamento à corrupção, aquilo é basicamente uma manobra do imperialismo para reorganizar os interesses de classe, os interesses econômicos aqui no Brasil e fazer um processo de derrubada do PT. E não que o PT não tenha praticado corrupção a grosso, tenha, mas não era isso o centro do debate político. Então teve erros táticos muito importantes que levaram objetivamente a um refluxo, né? E aí é importante lembrar que, por exemplo, nossos amigos do PSTU, eles criaram a ANEL, né, como um contraponto à Uni, chegaram a fazer congressos estudantis com 3.000, 3.500, 4.000 estudantes. A ANEL acabou, voltaram para a Uni, né, com a bancada desse tamanhinho, sabe? Houve também momentos de esperteza tática muito, muito importantes do PT, que é, por exemplo, no movimento estudantil existia um campo popular, que tentava juntar as correntes de esquerda do PT com a juventude da articulação de esquerda, junto com o Levante Popular e outros grupos para se contrapor à CNB e ao JS. Esse campo popular foi dissolvido em 2017, uma esperteza tática muito importante, porque se esse campo popular se junta com uma oposição de esquerda, a gente teria a chance de dar uma outra cara, uma outra direção para o movimento estudantil. Aí o PT e o Lula, espertamente, fizeram as manobras necessárias para dissolver o campo popular e fundi-lo com a majoritária, enfim, da Uni e do movimento estudantil. Então acho que aconteceram erros táticos importantes. Agora,
para além dos erros táticos, porque na conjuntura, no desenrolar do processo histórico dos conflitos políticos, erros táticos acontecem, vitórias táticas acontecem. Eu acho que há 3 problemas aqui de premissa estratégica nas tentativas até agora de superarem o PT. Primeiro, foram tentativas lideradas por organizações trotskistas que, grosso modo, têm como característica um estranhamento do que é a cultura política brasileira e latino-americana e que tem muita dificuldade em compreender o Brasil e fazer uma proposta de revolução brasileira, uma teoria da revolução brasileira. Acaba que muito por decalque, estão muito presos a documentos como o Programa de Transição de Trotsky, ou análises de alguma das diversas quartas internacionais que existem, por aí vai, e há uma dificuldade de aclimatação brasileira na proposta de uma nova estratégia para a classe trabalhadora. Isso por um lado. Por outro lado, há também desgastes tocados pela própria política internacional, né? Foi muito fácil, inclusive, eu tenho 15 anos de militância, eu vou completar esse ano. Eu vi isso várias vezes, por exemplo, militantes do PT que superavam política e ideologicamente setores à esquerda do PT se apoiando na política externa, né? Porque pelo menos até o começo desse terceiro governo Lula, né? Que esse terceiro governo Lula na política externa é de longe o pior governo petista, mas até então se apoiavam nas posições do PT e do governo Lula de apoio a Cuba, de apoio à Venezuela, de solidariedade com a Líbia e por aí vai. E historicamente a maioria dos setores de oposição à esquerda, ao PT, tem uma posição lamentável sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre a Síria, sobre a Ucrânia, sobre a Líbia, sobre a China, sobre a Coreia Popular e tudo o que você imaginar, né? Aquele levante nazista na Ucrânia, por exemplo, chegou a ser apoiado por setores marxistas brasileiros, assim. É uma coisa, enfim, difícil, né? Então tem também, acho que há um alinhamento, uma compreensão de política externa, uma compreensão, melhor dizendo, da geopolítica do capitalismo, que é muito ruim e que acaba criando vários estranhamentos com diversos setores organizados da sociedade brasileira. E acho que tem um terceiro elemento que é algo que, inclusive, eu estou elaborando. Se eu tivesse tempo de escrever agora, eu estaria escrevendo sobre isso. Inclusive, eu já vi uma provocação tua dizendo que, na maioria das revoluções, elas não aconteceram por partidos de vanguarda no modelo leninista, né? E aí tu dá o exemplo, por exemplo, de Cuba ou da Nicarágua e por aí vai. Eu acho que se formou uma cultura política de partido de vanguarda, que não é responsabilidade de Lenin, porque eu não acho que é bem isso que está escrito, que é assim, partido de vanguarda, na verdade, é o farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a preocupação primeira é o crescimentozinho imediato da organização e não o pensamento de campo. E aí, com toda desgraça, o campo democrático popular, ele é um campo unificado pela liderança pessoal, eleitoral, política de Lula, com vários problemas, cada vez mais esvaziado do ponto de vista programático, do ponto de vista de estratégia, de concepção de país. Acho tudo isso. Cada vez mais um campo eleitoral. Mas é um campo. E aí, inegavelmente, quando você tem um campo, a sua capacidade de resistência na concorrência política pela direção da classe trabalhadora é muito maior do que um universo gigantesco de organizações que atuam objetivamente cada uma por si e que são incapazes de formar um campo. Objetivamente, eu não acho que existe, por exemplo, um campo da esquerda radical no Brasil. Acho que existem organizações que, por ajuntamento, você pode falar a esquerda radical, ou a esquerda revolucionária e tal. Mas campo não existe. Para mim, o único campo político que existe no Brasil é o campo democrático popular. Como é que você analisa o fato do PSOL ter sido criado